Ele morreu em 1993 aos 44 anos de vida. Mas antes disso, ele foi guarda-costas, golpista, sequestrador, assassino, ladrão de lápides, ladrão de carro, corruptor e, por fim, fundador e líder do cartel de Medellín e apelidado de o Rei da Cocaína. Ele foi o criminoso mais rico da história, tendo acumulado um patrimônio líquido estimado em 30 bilhões de dólares no momento de sua morte. Seu cartel de drogas monopolizou o comércio de cocaína nos Estados Unidos na década de 1980 e início dos anos 1990. Mas credo, coiso! Quem foi esse bandidão? Meu Deus do céu! Coiso, eu estou falando de Pablo Emílio Escobar Gaviria, nascido em Rio Negro em 1º de dezembro de 1949 e criado em Medellín. Escobar estudou brevemente na Universidade Autônoma Latino-Americana de Medellín, mas saiu sem se formar. Em vez disso, ele começou a se envolver em atividades criminosas, vendendo cigarros ilegais e bilhetes de loterias falsos, além de participar de roubos de veículos motorizados. No início da década de 1970, ele começou a trabalhar para vários traficantes de drogas, muitas vezes sequestrando pessoas em busca de resgate. Em 1976, Escobar fundou o Cartel de Medellín, que distribuía cocaína em pó e estabeleceu as primeiras rotas do contrabando para os Estados Unidos. A infiltração de Escobar nos Estados Unidos criou uma demanda excepcional por cocaína, e na década de 1980 estimava-se que Escobar liderava remessas mensais de 70 a 80 toneladas de cocaína da Colômbia para o país norte-americano. Como resultado, ele rapidamente se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo, mas constantemente lutou contra cartéis rivais do país e no interior, levando a massacres e assassinatos de policiais, juízes, moradores e políticos proeminentes, fazendo da Colômbia a capital mundial do assassinato. Credo, coisa, só faltou esse cara se meter na política, né? Nas eleições parlamentares colombianas de 1982, Escobar foi eleito membro suplente da Câmara dos Representantes como parte do movimento Alternativa Liberal. Com isso, ele foi responsável por projetos comunitários, como a construção de casas e campos de futebol, o que lhe rendeu popularidade entre os moradores das cidades que frequentava. No entanto, as ambições políticas de Escobar foram frustradas pelos governos colombiano e estadunidenses que rotineiramente pressionavam por sua prisão, acreditando-se que Escobar tenha orquestrado os bombardeios do edifício do Departamento Administrativo de Seguridade e do voo Avianca 203 em retaliação. Pablo passou da simplicidade e obscuridade da classe média para se tornar um dos homens mais ricos do mundo. No auge de seu poder, o cartel de drogas de Medellín estava contrabandeando 15 toneladas de cocaína por dia, no valor de mais de $500 milhão para os Estados Unidos. Pablo e seu irmão Roberto gastavam $1.000 por semana com elásticos para embrulhar as pilhas de dinheiro, armazenando a maior parte deles em seus armazéns. 10% da fortuna tinha que ser descartada por ano, devido à deterioração por ratos que se infiltraram na noite e mordiam as notas de $100. Em 1975, Escobar começou a desenvolver a sua operação de venda de cocaína. Ele mesmo voou várias vezes, principalmente entre Colômbia e Panamá, para contrabandear a carga para os Estados Unidos. Quando mais tarde comprou 15 aviões novos e maiores, incluindo um Learjet e 6 helicópteros. Escobar aposentou o seu antigo avião e o pendurou acima do portão do seu rancho, a Hacienda Nápoles. Em maio de 1976, Escobar e vários de seus homens foram presos e encontrados com 18 quilos de pasta base depois de voltar de Medellín com uma carga pesada do Equador. Inicialmente, Pablo tentou, sem sucesso, subornar os juízes de Medellín, que estavam começando o processo contra ele. Em vez disso, depois de muitos meses de disputas legais, Pablo conseguiu subornar os 2 policiais que o prenderam, e o caso foi arquivado. Deste episódio em diante, ele começou seu padrão de lidar com autoridades através de suborno ou assassinato. Em 1991, Escobar se rendeu às autoridades e foi condenado a 5 anos de prisão por uma série de acusações, mas fechou um acordo de não extradição com o presidente colombiano César Gaviria.
com a possibilidade de ser alojado em sua própria prisão autoconstruída, chamada La Catedral. Em 1992, Escobar escapou e se escondeu quando as autoridades tentaram transferi-lo para uma prisão mais formal, levando a uma caçada nacional. Como resultado, o cartel de Medellín desmoronou e em 2 de dezembro de 1993, Escobar foi morto em sua cidade natal pela Polícia Nacional da Colômbia, um dia após seu aniversário de 44 anos. O legado de Escobar permanece controverso. Enquanto muitos denunciam a natureza hedionda de seus crimes, muitos colombianos o veem como uma figura parecida com Robin Hood, pois oferecia muitas comodidades aos pobres. Sua morte foi lamentada e seu funeral assistido por mais de 25 mil pessoas. Além disso, sua propriedade privada, a Hacienda Nápoles, foi transformada em um parque temático. Sua vida também serviu de inspiração e foi amplamente dramatizada no cinema, na televisão e na música.